Bom, numa altura que começam a surgir alguns livros que são habituais numa tentativa de denegrir a imagem do Chega sempre que existem eleições, eu próprio irei lançar mais um livro. Aliás, já o lancei, já está disponível na plataforma resiste.pt. É só fazer encomenda quem estiver interessado. Tantas vezes se diz que o Chega e que as pessoas do Chega não conhecem as matérias sobre as quais acabam por se pronunciar ou apresentar propostas ou discutir publicamente. E portanto eu não tenho qualquer presunção de vir ensinar ninguém, e que isto fique bem claro, acerca do municipalismo e acerca de autarquias. No entanto, considero que, dada a experiência profissional que tenho tido ao longo dos últimos anos, tenho alguma capacidade e competência para poder falar de alguns temas, não com o princípio de doutrinar ninguém, nem com o princípio de colocar as pessoas com o meu pensamento ou com linha de pensamento, mas essencialmente para falar em matérias que são de elevada importância para todos aqueles que se candidatam agora às autarquias e que, eventualmente, durante os próximos anos, irão desempenhar funções autárquicas, seja como membros da Assembleia de Freguesia, como presidentes de junta, membros da Assembleia Municipal, ou mesmo a nível das câmaras municipais. O mundo autárquico e o poder local é para mim fascinante, não só por ser a área da política que eu mais me dedico e gosto e onde tenho estado a desempenhar funções ao longo dos últimos anos. Candidatei-me muito novo à primeira autarquia, na altura à Junta de Freguesia de Odivelas, quando tinha 21 anos, e depois sempre mantive alguma ligação e desempenhei cargos nas autarquias locais como deputado municipal, atualmente como vereador, depois de ter sido candidato à presidência da Câmara Municipal de Louros há 4 anos, e atualmente mantenho essa função de vereador, sou novamente candidato à Câmara Municipal de Louros, para além das funções parlamentares, onde sou atualmente o coordenador da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local, anteriormente designada por Coesão Territorial e Poder Local, onde fui o Presidente da Comissão durante a 16ª Legislatura e onde tinha sido Vice-Presidente dessa Comissão na 15ª Legislatura. Fui também Coordenador Autárquico Nacional e sempre tive um grande fascínio pelo Poder Local e considero que é a base e a sustentação da nossa soberania e da nossa democracia. E, portanto, assim sendo, este livro, volto a referir, não tenciona ser qualquer objetivo de doutrinação de ninguém. Tem apenas algumas áreas de reflexão, são cerca de 20, são 20 capítulos com um estudo aprofundado de diversa documentação que tem uma importância e um relevo muito significativo para o poder local, nomeadamente a Lei 73, que é do financiamento das autarquias locais, a Lei 75, que atribui as competências às autarquias locais, e depois também de diversos estudos e de direito comparado com outros países, mas de alguns estudos, de alguns relatórios, nomeadamente o relatório Draghi, toda a política de coesão da União Europeia, e a forma como estamos organizadas, com propostas concretas naquilo que é uma visão muito ideológica do que pode ser do poder local, porque obviamente depois a identidade, a cultura e aquilo que eu defendo como municipalismo e com o princípio da descentralização de competências deve estar muito focado naquela que é a essência local. Eu não quero que o vídeo seja muito longo, mas inevitavelmente para fazer a apresentação do livro, eu deste livro não irei fazer a apresentação pública porque estamos em cima das eleições autárquicas e eu acho que não faria grande sentido, mas no entanto ao mesmo tempo considero que esta é a altura certa para falar deste livro. Portanto, o livro chama-se Municipalismo e a Importância do Poder Local e passeando aqui um bocadinho pelos capítulos, a evolução, porque acho que é preciso fazer um enquadramento histórico do municipalismo em Portugal, nomeadamente os princípios gerais do municipalismo, como nasceram com os forais, como passou para a autonomia local, sendo depois que esta autonomia local, a forma como foi de alguma maneira condicionada na altura do Estado Novo, principalmente com a nomeação dos representantes nas câmaras, e depois passo também uma questão transversal que acaba por ser a ligação ao liberalismo depois da Constituição de 1822, que acaba por ter também uma importância subsequente na reforma administrativa do Estado. A questão da Primeira República e da forma como foi feita a descentralização, que era ambicionada e que na altura era tão ambicionada essa na Primeira República, e depois o que falhou, nomeadamente em relação a isto.
quando aconteceu a recentralização na tutela. E portanto, sem esmiuçar muito o capítulo, basicamente é um enquadramento histórico de como chegámos àquilo que temos hoje e de onde é que nasceu este princípio do municipalismo e a essência que existia num liberalismo através da descentralização de competências. O impacto das reformas legislativas no municipalismo português, e aqui tem uma grande centralidade na questão da Constituição de 1976, na restauração da autonomia dos municípios e como todo este processo foi feito com uma adaptação muito clara daquilo que já vinha como a centralidade do Estado e que posteriormente acaba por ser descentralizada novamente. O facto de ter tido claramente resultados positivos e são inquestionáveis, e de algumas dúvidas que também se levantaram na forma de organização do Estado. O princípio que há numa reforma do poder local, eu estou aqui a passar no tablet, estou a passar algumas páginas para também me ir recordando na cadência do livro. O livro tem cerca de 208 páginas, não sei se já vos disse. A reforma do poder local que foi feita em 1999, que acabou por vir clarificar as competências, com uma lei fundamental para quem estuda as autarquias locais, que é a 69/99, e que teve uma importância muito grande. Depois existiu a reforma territorial em 2013. Em 2013 começou então a questão das fusões das freguesias, e também há uma altura em que a lei 73 e a lei 75 acabam por ter uma preponderância e uma complexidade de novo formato administrativo para as autarquias locais, assim como a Lei 50 de 2018, que tem uma permanência muito grande ainda hoje, que é a descentralização de competências, a forma como as diversas áreas setoriais do Estado Central foram descentralizadas para as autarquias locais, com algumas críticas, nomeadamente na questão da falta de autonomia, porque foi uma eficácia aparente e deu-se um poder aparente e acabou por ficar subjugado, no entanto, ao Estado Central, com a dependência financeira que tudo isto traz para esta descentralização, e alguns quadros comparativos naquilo que foi a descentralização feita em Portugal, e que eu considero claramente que foi perdemos uma oportunidade de fazer esta reforma administrativa e acabámos por ficar com uma sensação de descentralização que, no meu entendimento, tornou as câmaras municipais tarefeiros do Estado. Vem com algumas importantes notas em relação às questões financeiras e à forma como o método da descentralização acabou por ter sido feita. Depois, no capítulo 3, a análise crítica das autarquias e das entidades supramunicipais, ou seja, nós temos aqui, para além das juntas de freguesia, das câmaras municipais, há muita gente que lhe passa ao lado, nomeadamente as CIM, as comunidades intermunicipais e as CCDRs, e a importância que estas comunidades acabam por ter na decisão, e num princípio que às vezes eu até considero, por exemplo, o caso de Lisboa e Porto, que têm as áreas metropolitanas, mas que existe alguma ingerência destas entidades supramunicipais nas competências das autarquias locais, que a determinado ponto seria até questionável a nível ideológico e político, se nós estaríamos a subverter um princípio constitucional da autonomia do poder local. A disciplina que tentaram implementar para a sustentabilidade e para o financiamento das câmaras municipais e das autarquias locais, e a forma como tudo isto tem sido organizado nas comunidades intermunicipais e na subversão, então, no princípio das CCDRs, então a questão ainda mais complexa, e eu tento explicar a minha versão. Lá está, não quero ensinar nada a ninguém, não tenho essa presunção, é claramente numa lógica de enquadrar aquilo que eu considero. No capítulo 4, os problemas estruturais do municipalismo em Portugal, principalmente as questões da burocracia e a dependência da tutela central, a fragilidade financeira nos desenhos e incentivos àquilo que é o desenvolvimento regional, a politização dos órgãos municipais, que tantas vezes fogem à questão da meritocracia, ou seja, a dependência do cartão partidário, a contratação do cartão através do cartão partidário, etc. E as assimetrias territoriais que continuam a persistir, nomeadamente esta dicotomia que existe entre o interior e o litoral, e toda a forma como tudo isto também tem sido organizado. E eu vou repetir muitas vezes a forma como tudo isto tem sido organizado, porque
a realidade. Os custos administrativos elevados nos processos, a morosidade nos processos e a forma como as autarquias acabam por muitas vezes tentar simplificar, mas estão numa dependência direta do Estado, que acaba por, mais uma vez, condicionar aquela que deveria ser um princípio constitucional, o princípio da autonomia local. Este livro tem mesmo este objetivo de colocar em cima da mesa não só a preparação pelo menos da discussão, de sabermos exatamente o que estamos a discutir e da complexidade que existe a nível de direito administrativo, Código de Contratação Pública, etc. E as responsabilidades que qualquer autarca vai assumir, porque nós temos uma visão da política hoje em dia que é tudo muito de Big Brother e do combate direto, uns chamam fascistas aos outros, os outros chamam comunistas aos mesmos, etc. E andamos à volta disto, quando o Presidente da Junta, o Presidente da Câmara e os autarcas não têm a mesma forma de gestão dos políticos a nível nacional, ou seja, o autarca e o Presidente de Junta muitas vezes é aquele com quem nos encontramos no café, e eu tento explicar isso na nota introdutória, na nota de autor, e que exigimos de imediato uma resolução do problema. Para nós a questão da não recolha do lixo, o problema do saneamento básico, o problema da iluminação na rua ou da calçada levantada não é uma situação que se resolve há 2, 3 anos, tem que ser resolvida de imediato, e portanto o escrutínio ao Presidente de Junta e o escrutínio aos autarcas é feito diariamente, não é existe trabalho de rua, mais do que de gabinete, existe trabalho de rua e a participação naquilo que são as questões e as preocupações na resolução imediata de um problema para a população. E tudo isto tem uma complexidade porque existem limitações depois a nível legislativo que nos impedem, enquanto autarcas, de tomar algumas decisões, tendo em consequência que existe um atrofio legal e uma hierarquia de leis que nos colocam sob a subserviência e sobre a dependência dos ministérios ou da tutela, e portanto isto acaba por muitas vezes ser ingrato o trabalho dos autarcas, independentemente de quem são os autarcas ou de que partido é que são. Depois, no capítulo 5, as propostas de reforma para um municipalismo eficiente, ou seja, existem critérios, nomeadamente na simplificação e desburocratização dos processos, na autonomia financeira feita com disciplina e com critério, de despolitizar as câmaras municipais e as estruturas municipais, políticas de coesão territorial orientada claramente para o princípio dos resultados, que é algo que não acontece muito hoje em dia, faz muito para o imediatismo e para o conceito eleitoral. Aliás, basta ver, por exemplo, em Louros nos últimos dias, são festas e festarolas a toda a altura, não estão preocupados em resolver o problema da população, estão muito mais preocupados em dar festarola à população. A reconfiguração das entidades supramunicipais, nomeadamente analisando isto pelos eixos de atividade e passando a definir médias e prazos concretos para a execução dos projetos, coisa que atualmente essas métricas acabam por estar completamente desfasadas da realidade, e que os próprios municípios, as métricas que vão utilizando por norma são a 4 anos, numa lógica de obter resultados eleitorais, e utilizam as autarquias não para fazer aquilo que deveria ser feito, que é a preocupação diária, e nós temos que perceber que as autarquias têm competências na área da educação e competências na área da saúde, por exemplo, que acabam por afetar diretamente as nossas necessidades enquanto cidadão, não tanto na contratação de profissionais ou gestão de profissional, sendo que existe ainda questões, por exemplo, os auxiliares e os médicos são contratados pelo Ministério da Saúde, mas pode o município exercer alguns planos de atividade, nomeadamente o projeto Bata Branca, que é um projeto onde os municípios podem também contratar diretamente, e, portanto, este livro não é só para candidatos autárquicos, mas também para todo o cidadão que possa exercer a sua pressão junto do seu município, até porque existe uma questão que é clara: a Casa da Democracia nas autarquias locais, nomeadamente a Assembleia Municipal, até dá uma abrangência maior e abre a possibilidade da participação do cidadão muito maior do que aquela que é a participação na Assembleia da República, porque em todas as Assembleias Municipais existe a possibilidade de intervenção do público, desde que seja numa reunião ordinária. Ora, no capítulo 6, a descentralização de competências entre a eficiência e a ilusão de poder.
Ou seja, porque na realidade o Estado Central descentralizou as competências numa lógica de atribuir mais competências às autarquias, e eu aqui às vezes até brinco e chego a dizer que tem muito a ver com aquela rábula de Armando José nos anos 80, em que ele dizia: eu é que sou o Presidente de Junta. De facto existiu uma eficácia e uma ilusão de poder por parte dos autarcas, que a Associação Nacional de Municípios e a ANAFRA, a Associação das Freguesias, acabaram por subjugar e aceitar inequivocamente as propostas de descentralização, porque era uma proposta que foi feita, a Lei 50 de 2018 é negociada entre António Costa e Rui Rio, e nessa altura esta cedência do PSD fez com que, nomeadamente a ANMP, a Associação Nacional de Municípios, tenha aceito uma série de circunstâncias, porque esta associação tem pareceres vinculativos nas normas da Assembleia da República que afetam a competência das autarquias, e acabou por ceder porque estava subjugada aos interesses nacionais dos seus próprios partidos, acabando por defender mais o governo junto das autarquias do que propriamente defender as autarquias junto do governo, lesando assim claramente o interesse da população em última instância. E portanto esta descentralização de competências acabou por transferir e colocar os municípios como tarefeiros do Estado, quando deveria ter sido de facto uma forma de descentralização. E basta percebermos que, por exemplo, quando pensamos nas arquiteturas financeiras e contratuais que são feitas hoje em dia, quem está em Olhão ou quem está em Viana do Castelo não tem que estar dependente do centralismo de Lisboa em determinadas matérias. E portanto nós enquanto partido, mas eu estou a falar para mim porque sou o autor do livro, eu defendo muito a descentralização de competências de forma a que exista uma maior responsabilização, mas também uma maior fiscalização, porque o problema da descentralização passa pela capacidade efetiva de fiscalizar. E basta ver que o Tribunal de Contas há vários anos que não fiscaliza as autarquias locais, e que nós temos as autarquias locais completamente endividadas. Obviamente existem pareceres do Tribunal de Contas relativos a determinadas obras, mas depois a fiscalização está muito deficitária em relação àquilo que era a importância que deveria ter. O papel das freguesias na descentralização e na lei da desagregação. A lei da desagregação, que acabou por criar tanta celeuma, que acabámos por ter algumas situações que veremos o que vai acontecer a partir do dia 12, se nós tínhamos ou não tínhamos razão. Não vou repetir a questão da descentralização, aqui entra numa questão mais técnica neste capítulo 7º. Tem algumas questões na área financeira do como é que podem ser feitas e de algumas propostas concretas para uma maior eficiência do Estado local. E depois vamos então ao capítulo 8, que é o impacto político e económico na descentralização. Isto aqui não é mais nem menos do que esmiuçar também a forma de organização em como tudo foi feito durante o período em que se negociou a tal Lei 50, que hoje serve como base, e serve como base para a organização administrativa, mas serve como base também para a necessidade de, quando negociamos o Orçamento de Estado, estar presente nas decisões e no planeamento do Orçamento de Estado, quer do Sr. Ministro das Finanças, quer de próprios partidos da oposição, na forma como tudo isto é feito. E basta pensarmos, por exemplo, nas refeições escolares, de como é que são transferidas as verbas. Eu agora não tenho aqui de cabeça, mas creio que são 2,45 € que são transferidos por cada refeição escolar, e vejam a complexidade que existe para uma Câmara Municipal poder fazer o ajuste ou a contratação pública de uma empresa e a abertura de concurso para contratar com estes limites orçamentais, que depois acabam por obrigar as câmaras municipais a ir ao orçamento municipal para compor o ramalhete e aumentar a verba, porque dificilmente se consegue contratar com sopa, alimentação, ao prato principal e sobremesa, mais a bebida, consegue-se compor alguém que queira contratar ou alguém que queira ser contratado para estar a servir as refeições escolares. E isto levanta um problema sério a nível social, porque acaba por determinar que ou a comida tem fraca qualidade, ou será em pouca quantidade, tendo em consideração que todos nós sabemos que existem crianças que, infelizmente, neste país, a única refeição que fazem diariamente é de facto a refeição escolar. E portanto dei apenas este exemplo. Depois, no capítulo 9, o planeamento estratégico do poder local e a projeção do país para 2035, que eu já referi diversas vezes, que é isto é basicamente tentar inverter o paradigma do poder local, ou seja, nós deixarmos de gerir o poder local no dia a dia e gerir o poder local para uma projeção a 4 anos para ter fins eleitoralistas, mas termos de facto uma visão a longo prazo, num princípio
de conseguirmos mensurar de facto os indicadores públicos e conseguirmos ter métricas de crescimento dentro das próprias autarquias e a forma estratégica com que nos organizamos, evitando que estejamos com aquilo que acontece hoje em dia. E desculpem não estar a olhar para a câmara, mas é para ir passando nos capítulos, que é uma forma de organização que nós não estamos minimamente preocupados, nós, enquanto estruturas, não estamos minimamente preocupados com a concretização das obras de forma imediata à resolução do problema, mas sim, durante os mandatos de 4 anos, vão transferindo em saldos de gerência do primeiro para o segundo ano, do segundo para o terceiro ano, e no quarto ano, como é o ano eleitoral, então aparecem as obras, aparecem as festas, aparece tudo e mais uma coisa. É aquilo que todos nós falamos constantemente em relação às autarquias locais, que é ano de eleições, está tudo limpo, está tudo tratado, as roturas são bem feitas, está tudo fantástico e maravilhoso. Pronto. A descentralização por setores, entre o encargo e a oportunidade que isto pode dar, porque obviamente descentralizando por setores existem questões que podem localmente ser resolvidas até para um desenvolvimento da economia local, que determinando a responsabilização política, obviamente, a autonomia na gestão e a autonomia orçamental, sempre acompanhado com transparência e fiscalização, que é um vetor importante para que não exista também a desconfiança sobre todos os órgãos políticos ou órgãos municipais e que consideremos que o trabalho pode estar a ser feito e mesmo quando é gasto num valor que nós possamos considerar que é em excesso, tentemos entender o porquê de estar a ser feito assim e, portanto, que existam os portais de transparência e que seja tudo feito com a maior transparência possível. A questão da habitação e do ordenamento do território, a questão da dependência da tutela central ao planeamento com a identidade local. E quando coloco aqui com a identidade local, porque nós, apesar de não sermos um país com uma área geográfica muito elevada, nós temos diferenças de identidade e culturais que se revêem inclusive na própria construção e portanto é importante tentarmos manter não só ao nível da coesão mas a nível da identidade que exista a identidade local que continua a ser uma defesa por parte daquilo que é o património. Todos conhecemos algumas zonas onde as casas são tipicamente assim e portanto há uma importância de resolver o problema de maior oferta de habitação para comatar as questões da procura, mas é importante que tudo isto não seja feito à conta de desprezarmos a nossa identidade e a nossa cultura e estas visões também estão expressas no livro da forma como, de alguma forma, poderemos incentivar a construção feita por privados e os investimentos feitos localmente, não obrigando a um desvirtuar completo das áreas paisagísticas e nomeadamente também nas limitações que o PDM pode colocar, as formas como se poderão ser feitas ou não as revisões do PDM e como é organizada esta questão. Depois, a cidadania e a participação e a representatividade local a reconquistar a política de proximidade, ou seja, nós sentimos, ou pelo menos eu sinto, que existe, por exemplo, cada vez um maior afastamento do associativismo, existe menos participação cívica naquilo que podem ser as atividades de defesa local ou de desenvolvimento cultural dentro dos municípios e, portanto, a participação cívica cada vez está menos ativa, também muito em descrédito por parte da população em relação às diversas forças políticas e à politiquice que vai invadir a política e as pessoas acabam por fugir claramente destas temáticas e não se pretendem envolver. Parece que passou quase a ser cadastro estar envolvido em atividades que ligam a sociedade à política ou que envolve os cidadãos na política. E, portanto, tentar desmistificar um pouco isto e tentar perceber como é que poderemos, de facto, mudar este paradigma. Os serviços públicos municipais, a eficiência, a responsabilização, neste caso a responsabilidade e a privatização com critério, eu tenho uma visão muito própria. Não concordo, por exemplo, com uma proposta defendida pela Iniciativa Liberal que para eles, eventualmente, todos os serviços públicos seriam privatizados, assim como não concordo que todos os serviços públicos e a obrigatoriedade de serviços públicos estejam todos na mão do Estado. Existem alguns dos serviços que
inevitavelmente devem ser regulados e controlados pelo Estado, no meu entendimento, todos aqueles que fazem um serviço primário de apoio e de serviço à população, onde eu já referi isto uma vez, eu estaria a favor da privatização da EDP, nunca estaria a favor da privatização da REN, porque acho que a rede distribuidora deveria ter ficado, por uma questão de soberania, na mão do Estado. O mesmo em relação ao fornecimento de água, eu tenho algumas dúvidas na questão da privatização e não defendo a privatização, nomeadamente no município onde estou, não defendo a privatização dos serviços intermunicipalizados de águas e resíduos, defendo sim que deve existir uma gestão eficiente e responsável, e no caso concreto da empresa que estou a referir, por exemplo, eu defendo que deve existir uma separação não imediata de corte, mas que tem que ser temos que começar a fazer o desmame da ligação entre os serviços intermunicipalizados de águas e resíduos entre Louros e Odivelas, e que Odivelas deve seguir o seu caminho e Louros deve seguir também o seu caminho, existindo colaboração naquilo que pode ser de colaboração, mas que aqui a escala e a visão económica que existiu não foi eficiente de facto para os serviços, e acho que tem tido um resultado bastante negativo ao nível das contas. Portanto, atenção, eu no livro não faço referência às empresas municipais de Louros, faço isto de uma forma genérica e numa visão muito genérica que eu tenho. Volto a repetir pela terceira ou pela quarta vez, eu não quero ensinar ninguém, estou apenas a partilhar aquilo que foram as dificuldades que eu encontrei no percurso e que não tinha um livro que me auxiliasse em determinadas matérias, e portanto daí ter feito. Capítulo 14, a mobilidade, o território, as redes de proximidade, o municipalismo ao serviço das pessoas, ou seja, nós continuamos a ter algumas localidades em que estão dependentes claramente de redes de transporte nacional, e se é verdade que os municípios, nem todos eles têm uma capacidade financeira muito alargada, existe uma otimização de recursos que temos que entender que, por exemplo, quando foi esta questão da agregação e da desagregação das freguesias, criámos uma lógica de igualdade quando deveria ter sido por equidade, porque fazer a desagregação de freguesias na área metropolitana de Lisboa não é a mesma coisa que fazer a desagregação de freguesias no distrito de Bragança ou no distrito de Vila Real, porque colocar como sede de freguesia imaginem, para vos explicar, uma união de freguesias tem 3 freguesias e que de repente a sede de freguesia passa para a freguesia A, poderá significar e implicar que estamos, a antiga freguesia está a 30 km agora dos serviços centrais. Quando estamos a falar de uma população envelhecida, da falta de políticas de ordenamento do território e de coesão territorial para o interior, determina que estamos a isolar cada vez mais os mais velhos e estamos a impossibilitar cada vez mais que os novos estejam próximos dos serviços que são a porta de entrada pelo Estado. E se é verdade que sou completamente contra o despesismo e o facto de existirem cargos e mais cargos, existem serviços que não podem ser substituídos pelo digital, porque podemos dizer isto resolve-se através de uma aplicação. Mas a questão é que a iliteracia digital e mesmo a diferença que existe de idades e as décadas que podemos perder por aqui, estamos a afastar os mais velhos e a torná-los cada vez mais isolados neste processo, e portanto é preciso tudo isto entender, que as autarquias são a porta de entrada do cidadão no contacto com o Estado, e que tudo isso deve ser de facto pensado sempre numa lógica de serviço para o cidadão, de proximidade às pessoas, e se o poder local servir com proximidade às pessoas, não tenho a mínima dúvida que será cada vez mais eficaz e eficiente, e que mesmo a imagem que hoje em dia existe sobre o poder local pode mudar muito. A identidade, o património e a cultura, o valor local como âncora nacional. Ora, nós somos um país que tem desenvolvido muito a área do turismo, somos cada vez mais procurados e, portanto, não querendo tornar um país de setor terciário, e como quem me acompanha sabe perfeitamente o quão eu defendo o setor primário, mas, e mesmo no setor primário, esta questão da cultura, a questão está aqui muito presente, ou seja, o valor local, aquilo que são as mais-valias locais, podem ser transformados de facto em âncora nacional e de garantia de sustentabilidade daquilo que é uma identidade própria da nação, e da forma como a organização pode ser feita, garantindo que a base é de facto representada no topo da pirâmide, e que aquilo que temos numa gestão integrada por parte dos consecutivos governos consegue olhar, seja para o património religioso, seja para o património cultural, seja para o património gastronómico, mas que entenda de facto que tudo isto pode alavancar a economia e gerar
algumas sinergias de coesão territorial, coesão digital e ao mesmo tempo de desenvolvimento económico e de aportar à economia valores acrescentados que até hoje não estão e que acabam por ser desprezados quando nós temos uma riqueza cultural tão grande e de identidade tão grande. A questão do capítulo 16, talvez dos mais maçudos, que é a questão da reforma administrativa e a redistribuição das competências, na lógica de um Estado mais próximo e eficaz, que eu já acabei por descrever aqui quando falei de outros capítulos, nomeadamente não só na eficácia, mas também na questão da proximidade e da necessidade de existir o sentimento de pertença e o sentimento de representatividade, ou seja, nós temos os nossos representantes locais que acabam por ter, que são ditados em consequência do ato eleitoral e do princípio democrático mais nobre, e que acaba por ser o representante, e este princípio da representatividade é muito importante, garantindo que os autarcas, ao invés de estarem preocupados com questões secundárias, estão de facto preocupados com aquilo que é a representação local e com a representação do seu povo. Se estava a gravar. Vamos então, capítulo 17, poder local e a justiça administrativa, a transparência e o controle, a equidade no exercício da autoridade municipal. E aqui temos questões de ligação aos julgados de paz, são questões mais complexas a nível de jurídica, mas que deve ser ponderado porque não está de uma forma abrangente, mesmo na questão da fiscalização, os poderes administrativos, através dos tribunais administrativos, aquilo que está a ser feito e como é que poderia existir também uma pressão das autarquias locais e das associações nacionais do município junto do governo, a criação do provedor municipal do cidadão, por exemplo, e olhar para a justiça da forma como hoje em dia está organizada. Existe a possibilidade de, inclusive, o Ministério Público é uma célula permanente da ação local, e pode ser uma célula permanente da ação local. A Justiça Administrativa numa forma mais descentralizada, o portal único dos contratos e decisões locais. É verdade que existe o base.gov, mas deve existir mais transparência nos sites da Câmara, deve existir mais transparência na forma como as câmaras municipais exercem o despesismo e o gastar de dinheiro. Tentar os licenciamentos públicos de forma mais rápida, etc. São diversas as propostas que aqui estão, não vou estar a esmiuçar porque senão estou praticamente a revelar-vos o livro todo, e também não acho que não seja esse o interesse. Depois, capítulo 18, as freguesias no contexto da coesão territorial e da proximidade democrática. Muita gente desvaloriza os papéis que as freguesias têm. As freguesias têm, de facto, algumas competências, algumas que eu acho que poderiam ir mais além, desde que exista a responsabilização e a fiscalização. Mas, de facto, em determinadas zonas, e esqueça quem vive na área metropolitana de Lisboa, do Porto, esqueçam essa realidade. Não é essa a realidade que depois acontece no interior do país. E nós temos que perceber que nem tudo está centrado no litoral. E o problema e nós temos feito um grande mal ao país quando pensamos única e exclusivamente na nossa centralidade das áreas metropolitanas e esquecemos por completo o interior. E temos criado problemas de subdesenvolvimento, claro, no interior. E esta questão das autarquias tem, de facto, uma responsabilidade, e principalmente as freguesias têm uma responsabilidade. E basta pensar que, independentemente dos presidentes de Câmara serem, ou da Junta serem do partido A ou B, já tivemos, há muito corrupto, há muito trafulha pelo meio, mas também já tivemos algumas circunstâncias onde fomos colocados à prova enquanto nação e enquanto Estado, e percebemos a importância que as juntas de freguesia tiveram na resolução. Obviamente não foram criados para resolver problemas de Covid, têm outras situações para resolver, mas já foram colocadas à prova e responderam e foram a porta de entrada de contacto com a população e que resolveram muita coisa. Modernização administrativa e descentralização, rumo a um Estado mais leve e eficaz. Eu estou muito expectante em relação ao que vai ser feito com o Ministério da Reforma do Estado, e aqui na lógica de reduzir os custos com o Estado, reduzir a máquina do Estado e torná-la de facto mais eficaz. As propostas que apresento e a forma como devemos controlar com métricas, e que
impensável continuarmos com a grandeza do Estado, não na parte nobre da questão, mas a grandeza a nível de despesismo, de custo público, custo para o erário público, que depois versa a eficácia, a competência, a rapidez do serviço, todos nós questionamos e não aceitamos da forma como está, porque sentimos constantemente que o serviço é mal prestado, porque sentimos constantemente que o serviço é feito de forma tardia, que não existem métricas, que ninguém é avaliado, e portanto não é feito numa lógica de olhar para a necessidade do cidadão, perceber o que é que pode ser digitalizado ou não pode ser digitalizado, se pode ser digitalizado, como é que vamos fazer e o que é que vamos fazer com os recursos humanos, se esta digitalização implica ou não uma maior proximidade daquelas freguesias ou daqueles municípios que estão mais afastados do poder de decisão, se isto transmite de facto eficácia e confiança ao cidadão, e se isto acabou por reforçar a coesão nacional. Depois, a autonomia do poder local como garante da soberania nacional. Eu acho que existem questões que são importantes de redefinirmos numa fase em que alguns dos nossos governantes têm tentado e têm a tendência de nos levar para uma lógica do federalismo e de dependência direta da Comissão Europeia, vendendo algumas dos nossos princípios de identidade e da forma de coesão. E neste caso em concreto, eu acho que nós temos de facto que olhar para, enquanto tivermos esta fragmentação a nível administrativo, tudo isto nos garante que o poder local é um protagonista importante na identidade nacional e no princípio da soberania. Mesmo existindo órgãos a nível nacional, como a Direção-Geral das Autarquias Locais, que acabam por ter uma competência muito específica na ligação entre, neste caso, o Ministério da Coesão Territorial e as autarquias locais, mas é importante que não permitamos que a determinada altura a Comissão Europeia ou o Parlamento Europeu invada a nossa cultura, a nossa identidade, e nós estamos de determinada maneira salvaguardados, assim os governantes não vendam esta questão, porque a própria Constituição garante a autonomia do poder local, ou seja, determina claramente que não podem em momento algum passar por cima das autarquias locais em determinados vetores. Meus caros, desculpem o vídeo longo, como vos disse, o livro está à venda em resiste.pt. Eu sei, a informação que me deram foi que passará a ser enviada a partir do dia 22, portanto já está com um volume de vendas significativo. Eu só apresentei, não tinha ainda feito uma explicação maior acerca do livro. Creio que o livro, não só para quem é candidato, mas para quem tem interesse por estas matérias e perceber como é que de facto nos organizamos como Estado, é um livro importante, mais que não seja para debater ideias, mais que não seja para concordarem ou discordarem de mim. É uma visão pessoal que não vincula absolutamente mais ninguém, é uma consequência dos vários anos que tenho de autarca e da necessidade que tive de perceber como é que esta orgânica do Estado está organizada, como é que temos aqui não só o organograma, mas também o fluxograma de competências e de como é que tudo isto flui entre as juntas de freguesia, as câmaras municipais, a relação entre as duas, com contratos interadministrativos, protocolos de colaboração, como as dependências na área da saúde, as CCDRs, a importância que têm e a máquina que foi criada com as CCDRs, se sim ou não, se é um atrofio à gestão municipal, a ligação à ADGAL, as comunidades intermunicipais como força de pressão ou de regionalização, tudo isto eu achei que era importante. Um mês das eleições, se calhar sai um bocadinho tarde, mas eu achei que deveria ser este o timing, para que todos consigam refletir um bocadinho acerca disto, porque afinal, e agora uma mensagem direta para aqueles que são candidatos autárquicos, mas sabem ao que se estão a candidatar, conhecem as competências de uma Câmara Municipal, de uma Junta de Freguesia, sabem a responsabilidade criminal com que ficam ao tomar uma deliberação, ao votar a favor, a abstenção ou contra, num órgão para o qual estão eleitos, reconhecem e sabem as competências exatas para fazer um programa eleitoral e perceber que aquela decisão nem sequer é uma decisão da autarquia, que isto num debate com o adversário pode ser visto como uma falta de conhecimento da matéria e não conhecer exatamente para o que nos estamos a candidatar.
O objetivo é apenas este, é ajudar a lançar a discussão e quem tiver interesse na matéria, espero que goste. Senhor Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor, em polos opostos, adoro malhar na esquerda.